O milionário viúvo jura nunca mais amar, mas se apaixona pela mendiga negra que cuida de sua filha. Miguel era uma fortaleza de pedra desde que Clara, sua esposa, morreu num acidente brutal. Tinha jurado para si mesmo que nunca mais deixaria se machucar assim. Nunca mais abriria o peito para ninguém. A mansão enorme onde vivia com a filha, Lara, era fria, um espectro indulgente, cheia daquele silêncio pesado que só a ausência da Clara deixava. À noite, as luzes ligadas demais só destacavam as sombras nas paredes, lembrando o que ele tinha perdido. Miguel se afundava no trabalho, enterrando a dor em pilhas de contratos, sempre com o rosto fechado, a voz pesada como chumbo. Lara, com seus olhos brilhantes e sorriso tímido, era tudo o que restava. Mas até ela sentia o peso da casa, o vazio de uma mãe que não voltaria. Foi aí que Bia, uma mulher de pele negra e sorriso largo, surgiu naquele cenário. Não era uma babá comum. Vinha do nada, de uma realidade áspera, com a roupa simples e... Lara, que mal falava! Começou a cantarolar, a correr pela casa com os cabelos soltos, deixando rastros de alegria. E Miguel? Ele se via inconscientemente observando aquela mulher. Cada gesto dela fazia o coração acelerar, um desconforto estranho, um dilema escancarado que ele tentava ignorar, como se empurrar-se para o fundo do poço. Mas nem tudo é um mar de esperança quando a vida é cheia de escuridão. Gustavo, o irmão de Miguel, sempre esteve por perto. Controlador, rígido, com um olhar desconfiado que queimava como aço. O que ninguém sabia era o que Gustavo escondia. Um segredo abafado, uma sombra do passado envolvendo um irmão preso há anos. Um terror sufocado atrás de portas trancadas. A tensão naquela casa crescia, como um trovão prestes a estourar. Miguel sentia o peso do dilema: proteger sua filha, a garota que agora sorria novamente, ou se permitir amar outra vez. O medo de reviver a dor o puxava para trás, enquanto a esperança teimava em brotar na presença de Bia. Miguel sentiu suas mãos tremerem, o nó apertar a garganta, uma mistura de medo e desejo se emaranhando no peito. Num confronto tenso com Gustavo, Miguel percebeu que o que sentia por Bia era mais forte do que qualquer insegurança. Mas será que bastava? O passado insistia em puxá-lo para o chão, como um iceberg oculto. O capítulo termina com uma pergunta que bate pesado no peito. Estaria Miguel de verdade pronto para arriscar o coração e buscar a felicidade? Mesmo com tantas ameaças rondando? E o mistério não acabou, porque Gustavo não é o único com segredos. Bia também guarda algo que pode explodir essa frágil dinâmica e mudar tudo novamente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel sentia seu coração disparar. A revelação sobre Bia o deixara atordoado. O que mais poderia esconder? O comando do irmão sussurrava em sua cabeça, como um eco do passado, mas agora cada segundo parecia um século, enquanto ele esperava a verdade. Naquela noite, decorando o céu com estrelas, o clima tenso sugava a vida da mansão. Lara estava dormindo, e Miguel, inquieto, caminhava pela casa. Ele olhou pela janela, a lua refletindo na piscina, mas a beleza não o acalmava. Quando a porta do escritório rangeu, Miguel se virou e encontrou Bia. Ela estava hesitante, a luz suave destacando seu rosto. Miguel, precisei te falar algo. A voz dela estava trêmula, como uma folha ao vento. Ele sentou-se, a expectativa subindo a cada palavra. Eu não sou quem você pensa que sou. O coração dele parou. As palavras caíram pesadas como pedras. Miguel a estudou, cada traço seu, cada sombra de insegurança. O que poderia ser tão devastador? Eu vim aqui com um propósito, Miguel. Ela continuou.
nervosa, as mãos entrelaçadas. E não posso mais esconder. Antes que pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. Era Gustavo, os olhos ardendo de fúria. Bia, não! Ele gritou, sua voz ecoando como um trovão. A tensão no ar se intensificou. Um sentimento de terror que os envolvia. Bia recuou, mas Miguel se levantou, determinado. O que está acontecendo aqui, Gustavo? A fúria em sua voz foi substituída pela curiosidade e medo. Ele sentia que cada segundo se aproximava de um abismo. Você não entende, Miguel. Ela não pode ficar aqui. A raiva de Gustavo tinha ímpetos de um furacão. Mas por quê? O coração de Miguel batia freneticamente. O que você sabe sobre Bia? Ela não é só uma babá. Ela tem um passado sombrio. Uma vida que você não pode imaginar. A voz de Gustavo tremia, mas Miguel não se deixava intimidar. Ele se virou para Bia, buscando respostas. Bia, o que ele está dizendo? A pergunta era quase um sussurro, mas visceral. O silêncio que se seguiu pesou tanto que parecia o mundo todo segurando a respiração. Eu fui condenada por um crime que não cometi. Bia disparou, os olhos dela brilhando com lágrimas que ninguém deveria ver. Mas não era apenas isso. Eles estão atrás de mim. O quê? Miguel mal conseguia entender. Segredos, vida, mistério. Era um emaranhado. Quem está atrás de você? Seu tom estava entre o medo e a compaixão. Tudo o que conhecia se desmoronava. Bia respirou fundo, a voz quase um murmúrio. Pessoas perigosas, Miguel. E se você me deixar entrar na sua vida, elas virão atrás de você também. O impacto das palavras desferiu um golpe no coração dele. Agora, tudo parecia um jogo de xadrez, onde a cada movimento, vidas estavam em risco. Aprendi a viver na fuga. Eu não esperava encontrar você e Lara. Não, na verdade, não me deixem ficar mais perto. Eu sou um risco. E ela se afastou, como se pudesse desaparecer na escuridão ao seu redor. Gustavo avançou, como um predador se preparando para atacar. Eu avisei, Miguel. É hora de afastá-la daqui antes que tudo acabe mal. E a raiva nas palavras dele ressurgiu como um relâmpago. Miguel estava paralisado, seu coração dividido entre o amor que começava a brotar e o medo do desconhecido. O passado de Bia, revelado de forma violenta, não o deixava. Os olhos dela eram um abismo de dor, mas era também um abismo de esperança. Ele ousaria dar o próximo passo? Com um movimento impulsivo, Miguel se virou, encarando Gustavo. E as palavras saíram antes que pudesse pensar. Ela é a única coisa que trouxe felicidade de volta à minha vida. Não posso perdê-la sem lutar. E naquele preciso momento, o que mais estaria escondido? O silêncio denso que se seguiu foi carregado de perguntas. O peso do que estava para acontecer tinha uma gravidade avassaladora. O futuro estava prestes a mudar. Miguel estava paralisado, seu coração dividido entre o amor que começava a brotar e o medo do desconhecido. O passado de Bia, revelado de forma violenta, não o deixava. Os olhos dela eram um abismo de dor, mas era também um abismo de esperança. Ele ousaria dar o próximo passo? Com um movimento impulsivo, Miguel se virou, encarando Gustavo, e as palavras saíram antes que pudesse pensar. Ela é a única coisa que trouxe felicidade de volta à minha vida. Não posso perdê-la sem lutar. Gustavo estava em fúria, os músculos tensionados, a raiva pulsando em sua voz. Você não entende, Miguel. As consequências disso podem ser terríveis. Essa mulher... O irmão hesitou, como se as palavras pudessem atrair um desastre. Mas ele não se conteve. Ela é ligada a pessoas que mataram. O ar ficou pesado. Miguel sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer com isso? A incredulidade misturou-se à apreensão. Bia recuou, os olhos arregalados, enquanto Gustavo, aproveitando a tensão da situação, continuou. Ela não fugiu só do passado.
Ela é um ímã para o perigo. Você não pode se aproximar dela. Você tá mentindo! Miguel gritou, mas a dúvida já se instalara. O coração dele disparava, uma maré de emoções cheias de medo e amor se chocando dentro dele. Eu conheço a história. Conheço os riscos. Ela não está aqui por acaso, Miguel. É só uma questão de tempo até que eles venham atrás dela. A voz do irmão ecoava nas paredes frias da mansão, fazendo cada palavra sentir-se como um golpe. Bia estava escandalizada, os olhos cheios de lágrimas e um tremor em suas mãos. Miguel, por favor, não escute ele. Isso é um erro. Os gemidos da casa pareciam amplificar a urgência de sua apelação, mas Gustavo não recuava. Você não conhece Miguel como eu conheço. Não sabe o que ele pode perder. E Miguel, em um misto de raiva e desespero, tomou a dianteira novamente, seus olhos fixos em Bia, buscando alguma certeza entre a confusão. Bia, o que estão dizendo é verdade? Você esteve envolvida com pessoas perigosas? Ele questionou e cada sílaba parecia cortar o espaço entre eles. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Bia respirou fundo, os lábios tremendo. Eu só queria proteger minha vida. Havia algo no passado que eu não poderia controlar. Então ela hesitou, e Miguel percebeu a profundidade de seu medo. Antes que ela pudesse terminar, um ruído profundo ecoou pela casa, como se um trovão rompesse a atmosfera tensa. A porta da frente se abriu com um estrondo, e figuras revestidas de escuridão entraram na sala. Com capuzes e semblantes endurecidos, eram como sombras em movimento. Gustavo ficou em pé, a expressão se transformando em terror. Eles estão aqui. São eles. A voz dele temia. Miguel, de pé ao lado de Bia, sentiu seu corpo inteiro se enrijecer. Sai agora! Vá para o quarto! Gritou Gustavo, quase arrancando Miguel do chão. Mas a determinação de Bia era diabólica. Não, eu não vou embora! Eles vieram atrás de mim! E agora sei que você está no meio disso, Miguel. O olhar dela de repente era um redemoinho de emoções. Miguel estava perdido. Ele viu os homens se aproximando e a adrenalina disparou. Bia sabia mais o que estava dizendo. O passado dela não era apenas uma sombra, era um monstro que ameaçava os três. E aquele monstro estava ali, pronto para arrasar tudo. Miguel estava paralisado, mas algo dentro dele queimava. Bia era mais do que uma babá. Ela era a chave para um segredo que poderia destronar todo o seu mundo. E o que Gustavo realmente sabia? O pêndulo da decisão balançava e a pergunta girava em sua mente. Ele estava pronto para arriscar tudo por uma mulher que poderia levar não só sua felicidade, mas também sua vida? Num momento de desespero, Miguel se virou, focando em Bia. O que você não me contou? O que está realmente em jogo? O peso da questão pairou, como uma espada, prestes a cair. O ambiente estava eletricamente tenso. Um confronto se aproximava. Com um gesto brusco, a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a batalha já havia começado. Miguel estava paralisado. Seu coração dividido entre o amor que começava a brotar e o medo do desconhecido. O passado de Bia, revelado de forma violenta, não o deixava. Os olhos dela eram um abismo de dor, mas era também um abismo de esperança. Ele ousaria dar o próximo passo? Com um movimento impulsivo, Miguel se virou, encarando Gustavo, e as palavras saíram antes que pudesse pensar. Ela é a única coisa que trouxe felicidade de volta à minha vida. Não posso perdê-la sem lutar. Gustavo estava em fúria, os músculos tensionados, a raiva pulsando em sua voz. Você não entende, Miguel. As consequências disso podem ser terríveis. Essa mulher... O irmão hesitou, como se as palavras pudessem atrair um desastre. Mas ele não se conteve. Ela é ligada a pessoas que mataram. O ar ficou pesado. Miguel sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer com isso?
A incredulidade misturou-se à apreensão. Bia recuou, os olhos arregalados, enquanto Gustavo, aproveitando a tensão da situação, continuou. Ela não fugiu só do passado. Ela é um imã para o perigo. Você não pode se aproximar dela. Você está mentindo, Miguel gritou, mas a dúvida já se instalara. O coração dele disparava, uma maré de emoções cheias de medo e amor se chocando dentro dele. Eu conheço a história, conheço os riscos. Ela não está aqui por acaso, Miguel. É só uma questão de tempo até que eles venham atrás dela. A voz do irmão ecoava nas paredes frias da mansão, fazendo cada palavra sentir-se como um golpe. Bia estava escandalizada, os olhos cheios de lágrimas e um tremor em suas mãos. Miguel, por favor, não escute ele. Isso é um erro. Os gemidos da casa pareciam amplificar a urgência de sua apelação. Mas Gustavo não recuava. Você não conhece Miguel como eu conheço. Não sabe o que ele pode perder. E Miguel, em um misto de raiva e desespero, tomou a dianteira novamente, seus olhos fixos em Bia, buscando alguma certeza entre a confusão. Bia, o que estão dizendo é verdade? Você esteve envolvida com pessoas perigosas? Ele questionou, e cada sílaba parecia cortar o espaço entre eles. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Bia respirou fundo, os lábios tremendo. Eu só queria proteger minha vida. Havia algo no passado que eu não poderia controlar. Então ela hesitou e Miguel percebeu a profundidade de seu medo. Antes que a voz dele tremia. Miguel, de pé ao lado de Bia, sentiu seu corpo inteiro se enrijecer. Sai agora! Vá para o quarto! Gritou Gustavo, quase arrancando Miguel do chão. Mas a determinação de Bia era diabólica. Não, eu não vou embora. Eles vieram atrás de mim. E agora sei que você está no meio disso, Miguel. O olhar dela, de repente, era um redemoinho de emoções. Miguel estava perdido. Ele viu os homens se aproximando e a adrenalina disparou. Bia sabia mais do que estava dizendo. O passado dela não era apenas uma sombra. Era um monstro que ameaçava os três. E aquele monstro estava ali, pronto para arrasar tudo. Miguel estava paralisado, mas algo dentro dele queimava. Bia era mais do que uma babá. Ela era a chave para o segredo que poderia destronar todo o seu mundo. E o que Gustavo realmente sabia? E pêndulo da decisão balançava, e a pergunta girava em sua mente. Ele estava pronto para arriscar tudo por uma mulher que poderia levar não só sua felicidade, mas também sua vida. No momento de desespero, Miguel se virou, focando em Bia. O que você não me contou? O que está realmente em jogo? E antes que ela pudesse responder, um dos homens disparou uma arma em direção ao teto. O barulho ecoou, um estrondo que reverberou nas paredes e fez a casa tremer. Bastardos! Gritou um deles, avançando. Os outros seguiram, prontos para atacar. Mas quando o primeiro homem se aproximou, algo inesperado aconteceu. Bia, antes hesitante, revelou-se. Com um movimento rápido, ela se posicionou à frente de Miguel, sua voz ressoando como uma tempestade. Não se aproximem! Eu sei quem vocês são e o motivo pelo qual estão aqui. Miguel a encarou, incredulidade estampada no rosto. Bia não era apenas uma mulher em fuga. Ela era uma traidora de alguma organização secreta, com conexões mais profundas do que ele jamais poderia imaginar. E nas mãos dela, Miguel viu o que parecia ser um dispositivo, uma espécie de controle. Você é parte disso? Miguel mal conseguiu falar. Bia olhou nos olhos dele, a determinação de uma leoa e a fragilidade de uma criança juntas. Eu precisava, para sobreviver, para proteger você e Lara. A pressão no ar era palpável. Gustavo estava em choque, a boca entreaberta, sem conseguir pronunciar palavra. Os homens que entraram, em vez de atacarem, pareciam hesitar, percebendo a força que emanava de Bia. Ela apertou o controle nas mãos,
fazendo o visor brilhar. Eu tenho um plano, mas isso significa que ou todos nós lutamos juntos, ou nada disso fará sentido. A sala inteira parecia repleta de uma eletricidade estranha, como se tudo estivesse prestes a explodir. E aí, Miguel? A pergunta dela cortou o silêncio. Você confia em mim agora? O futuro estava prestes a mudar de maneiras que Miguel nunca imaginou. Ele não sabia se estava pronto para isso. E a dúvida em seu peito crescia cada vez mais. O que ele faria a seguir? E o que mais Bia escondeu? Miguel estava paralisado, seu coração dividido entre o amor que começava a brotar e o medo do desconhecido. O passado de Bia, revelado de forma violenta, não o deixava. Os olhos dela eram um abismo de dor, mas era também um abismo de esperança. Ele ousaria dar o próximo passo? Com um movimento impulsivo, Miguel se virou encarando Gustavo. E as palavras saíram antes que pudesse pensar. Ela é a única coisa que trouxe felicidade de volta à minha vida. Não posso perdê-la sem lutar. Gustavo estava em fúria, os músculos tensionados, a raiva pulsando em sua voz. Você não entende, Miguel. As consequências disso podem ser terríveis. Essa mulher... O irmão hesitou, como se as palavras pudessem atrair um desastre. Mas ele não se conteve. Ela é ligada a pessoas que mataram. O ar ficou pesado. Miguel sentiu um frio na barriga. O que você quer dizer com isso? A incredulidade misturou-se à apreensão. Bia recuou, os olhos arregalados, enquanto Gustavo, aproveitando a tensão da situação, continuou. Ela não fugiu só do passado. Ela é um ímã para o perigo. Você não pode se aproximar dela. Você está mentindo! Miguel gritou, mas a dúvida já se instalara. O coração dele disparava. Uma maré de emoções cheias de medo e amor se chocando dentro dele. Eu conheço a história. Conheço os riscos. Ela não está aqui por acaso, Miguel. É só uma questão de tempo até que eles venham atrás dela. A voz do irmão ecoava nas paredes frias da mansão, fazendo cada palavra sentir-se como um golpe. Bia estava escandalizada, os olhos cheios de lágrimas e um tremor em suas mãos. Miguel, por favor, não escute ele. Isto é um erro. Os gemidos da casa pareciam amplificar a urgência de sua apelação, mas Gustavo não recuava. Você não conhece Miguel como eu conheço. Não sabe o que ele pode perder. E Miguel, em um misto de raiva e desespero, tomou a dianteira novamente, seus olhos fixos em Bia, buscando alguma certeza entre a confusão. Bia, o que estão dizendo é verdade? Você esteve envolvida com pessoas perigosas? Ele questionou, e cada sílaba parecia cortar o espaço entre eles. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Bia respirou fundo, os lábios tremendo. Eu só queria proteger minha vida. Havia algo no passado que eu não poderia controlar. Então ela hesitou, e Miguel percebeu a profundidade de seu medo. Antes que ela pudesse terminar, um ruído profundo ecoou pela casa, como se um trovão rompesse a atmosfera tensa. A porta da frente se abriu com um estrondo, e figuras revestidas de escuridão entraram na sala, com capuzes e semblantes endurecidos. Eram como sombras em movimento. Gustavo ficou em pé, a expressão se transformando em terror. Eles estão aqui, são eles! A voz dele tremia. Miguel, de pé ao lado de Bia, sentiu seu corpo inteiro se enrijecer. Sai agora, vá pro quarto, gritou Gustavo, quase arrancando Miguel do chão. Mas a determinação de Bia era diabólica. Não, eu não vou embora. Eles vieram atrás de mim. E agora sei que você está no meio disso, Miguel. O olhar dela, de repente, era um redemoinho de emoções. Miguel estava perdido. Ele viu os homens se aproximando e a adrenalina disparou. Bia sabia mais do que estava dizendo. O passado dela não era apenas uma sombra. Era um monstro que ameaçava os três. E aquele monstro estava ali, pronto para arrasar tudo. Miguel estava paralisado, mas algo dentro dele queimava. Bia era mais do que uma babá. Ela era a chave para o segredo que poderia destronar todo o seu mundo. E o que Gustavo realmente sabia?
O pêndulo da decisão balançava e a pergunta girava em sua mente. Ele estava pronto para arriscar tudo por uma mulher que poderia levar não só sua felicidade, mas também sua vida? Num momento de desespero, Miguel se virou, focando em Bia. O que você não me contou? O que está realmente em jogo? E antes que ela pudesse responder, um dos homens disparou uma arma em direção ao teto. O barulho ecoou, um estrondo que reverberou nas paredes e fez a casa tremer. Bastardos! Gritou um deles, avançando. Os outros seguiram, prontos para atacar, mas quando o primeiro homem se aproximou, algo inesperado aconteceu. Bia, antes hesitante, revelou-se. Com um movimento rápido, ela se posicionou à frente de Miguel, sua voz ressoando como uma tempestade. Não se aproximem! Eu sei quem vocês são e o motivo pelo qual estão aqui. Miguel a encarou, incredulidade estampada no rosto. Bia não era apenas uma mulher em fuga. Ela era uma traidora de alguma organização secreta, com conexões mais profundas do que ele jamais poderia imaginar. E nas mãos dela, Miguel viu o que parecia ser um dispositivo, uma espécie de controle. Você é parte disso? Miguel mal conseguiu falar. Bia olhou nos olhos dele, a determinação de uma leoa e a fragilidade de uma criança juntas. Eu precisava, para sobreviver, para proteger você e Lara. A pressão no ar era palpável. Gustavo estava em choque, a boca entreaberta, sem conseguir pronunciar a palavra. Os homens que entraram, em vez de atacarem, pareciam hesitar, percebendo a força que emanava de Bia. Ela apertou o controle nas mãos, fazendo o visor brilhar. Eu tenho um plano, mas isso significa que ou todos nós lutamos juntos, ou nada disso fará sentido. A sala inteira parecia repleta de uma eletricidade estranha, como se tudo estivesse prestes a explodir. E aí, Miguel? A pergunta dela cortou o silêncio. Você confia em mim agora? Miguel estava em choque. Antes que ele pudesse responder, um dos homens disparou novamente. Mas desta vez não era apenas um tiro para intimidar. Um golpe ressoou e o homem caiu, revelando, em meio à confusão, um colar que caiu ao chão. O colar era familiar. Miguel reconheceu aquele símbolo. Era da organização secreta que estava ligada ao seu irmão, um grupo que ele pensava estar enterrado no passado. O ar parecia paralisar. Gustavo, sem acreditar no que via, murmurou. Como isso é possível? Bia também olhou para o colar, seu rosto pálido. Não, eles não podem estar aqui, não agora. Você não pode saber disso. A súbita revelação deixou Miguel angustiado. Ele pensou em tudo que havia vivido, em cada passo que o trouxe até ali. Mas o máximo de compreensão fugia de suas mãos, como areia. E naquele instante, tudo próximo a eles parecia mudar. Os homens estavam prontos para atacar novamente. Mas este era só o começo. O pêndulo da verdade oscilava perigosamente. Havia muito mais que segredos dentro daquela mansão. E quando Miguel olhou para Bia, uma nova dúvida tomou conta de seu coração. O que realmente a unia a tudo isso? Ela poderia ser tanto sua salvadora quanto seu carrasco? Então ele se deu conta, com a iluminação da verdade, que cada passo agora estava carregado de consequências. O passado de Bia, seu relacionamento com Gustavo e a conexão oculta deles com a organização, tudo poderia mudar num instante. De repente, a linha entre amor e traição se tornava turva, e Miguel precisava decidir: continuar a busca pela verdade ou se perder na incerteza. O destino da família estava à beira do abismo, e a única pergunta que pulsava na mente dele era: o que eu realmente sei sobre Bia? O eco da pergunta começou a se misturar aos gritos e ao barulho que se aproximava. As sombras estavam se fechando sobre eles, e tudo dependia da escolha de Miguel. Miguel estava em choque. Antes que ele pudesse responder, um dos homens disparou em direção ao teto. O barulho ecoou.
um trovão ensurdecedor que fez a casa tremer e criou uma tensão palpável no ar. "Bastardos!" gritou um deles, avançando com passos pesados. Os outros seguiram, prontos para atacar. E Miguel se viu paralisado, as opções escapando como água entre os dedos. Bia também parecia hesitar, os olhos arregalados. Em vez disso, ela deu um passo à frente, e a voz dela ecoou com uma força surpreendente. "Eu sei quem vocês são, e não vão me levar de volta." A determinação nos olhos dela era como uma lâmina afiada, cortando a impressão de vulnerabilidade. Os homens hesitaram, um olhar de confusão cruzando seus rostos. Mas logo um deles gritou: "Pare com essa palhaçada! Você não tem ideia do que está causando." E, para a surpresa de todos, Bia não vacilou. Com um movimento rápido, ela pressionou um botão no dispositivo e uma luz azul se acendeu. De repente, Miguel sentiu a atmosfera mudar. O que estava acontecendo? O ambiente que antes parecia sufocante, agora estava mergulhado em uma nova tensão. E num piscar de olhos, as figuras encapuzadas pareceram hesitar, como se uma força invisível estivesse contra elas. "Você não pode nos deter", um deles gritou. Mas Bia não recuava. "Na verdade, posso", ela respondeu com uma confiança que parecia vir de um lugar profundo dentro dela. O brilho do visor emitiu uma luz intensa, e Miguel percebeu que aquilo não era apenas um controle, mas uma arma. Uma arma que Bia havia construído para se proteger. Nesse instante, o chão sob os pés de Miguel parecia desmoronar. Tudo o que ele pensava que sabia sobre Bia, sobre quem ela era, estava em jogo. "Como você? O que você fez?" ele gaguejou. Sua voz acompanhada de uma onda de incredulidade. Bia virou-se para ele, o olhar agora misturando medo e determinação. "Eu era parte de algo maior, Miguel. Algo que não devia ter começado." Um dos homens, percebendo que estavam perdendo o controle da situação, avançou de novo. Mas Bia não hesitou. Ela levantou o dispositivo e uma onda de energia pulsou pelo ambiente. Os empreendedores de perda se contorceram, caindo para trás como se tivessem recebido um choque. O que quer que ela estivesse fazendo estava funcionando, mas Miguel sentiu a adrenalina subindo. Ele não sabia se estava ajudando ou cavando mais um buraco. Quando a poeira começou a assentar, Gustavo passou pela confusão, com um olhar horrorizado. "Bia, o que você fez?" Ele não conseguia esconder o terror em sua voz. O que mais ele sabia? Por que estava tão abalado? E naquele momento, Miguel se lembrou de algo que nunca tinha considerado. Gustavo nunca apoiou a presença de Bia. Ele a via como uma ameaça desde o começo. Mas a quem Gustavo estava mais ligado? A verdade estava brilhando na construção de todos aqueles segredos. Antes que Bia pudesse responder, um barulho surdo ecoou na porta. Um grupo de homens mais armados irrompeu pela entrada. A porta se estilhaçou com o impacto, e Miguel sentiu seu coração parar. Era um reforço, e eles vieram prontos para a batalha. "É hora de acabar com isso", gritou um dos novos intrusos, fundo e ameaçador. A situação parecia impossível, e Miguel percebeu que a batalha não era apenas por Bia, mas por todos. Ele não sabia em quem confiar, mas uma coisa era clara: tudo estava prestes a desmoronar. Ele olhou para Bia, a mulher que trouxe de volta a luz em sua vida. A mulher que agora carregava um fardo maior do que ele poderia imaginar. "O que está acontecendo, Bia? O que mais você não me contou?" Sua voz tremia com o peso da pergunta. E enquanto a tensão aumentava, um dos novos intrusos se virou para Bia, e um sorriso arrogante cresceu em seu rosto. "Você realmente acha que pode escapulir do que fez? O tempo acabou, Bia." Miguel sentiu um frio na barriga. O que Bia tinha feito? A revelação, parecida com um raio, iluminou tudo em um novo ângulo. Miguel mal teve tempo de reagir. Mas o que começou como um ato desesperado de proteção poderia ter consequências muito mais sombrias do que ele poderia ter sonhado. E à medida que as sombras cerravam ao redor,
A pergunta palpitava na mente de Miguel. O que mais está em jogo aqui? Miguel estava em choque. Antes que ele pudesse responder, um dos homens disparou em direção ao teto. O barulho ecoou, fazendo a casa tremer e criando uma tensão palpável no ar. Bastardos! Gritou um deles, avançando com passos pesados. Os outros seguiram, prontos para atacar. Miguel seguiu paralisado, as opções escapando como água entre os dedos. Bia também parecia hesitar, os olhos arregalados, segurando o dispositivo como se fosse sua única tábua de salvação. Fique atrás de mim! Gritou Miguel, mas Bia não se moveu. Em vez disso, ela deu um passo à frente, e sua voz ecoou com uma força surpreendente. Eu sei quem vocês são, e não vão levar de volta. A determinação nos olhos dela era como uma lâmina afiada, cortando a impressão de vulnerabilidade. Os homens hesitaram, um olhar de confusão cruzando seus rostos. Mas logo um deles gritou: Pare com essa palhaçada! Você não tem ideia do que está causando. E para a surpresa de todos, Bia não vacilou. Com um movimento rápido, ela pressionou um botão no dispositivo e uma luz azul se acendeu. De repente, Miguel sentiu a atmosfera mudar. O que estava acontecendo? O ambiente que antes parecia sufocante, agora estava mergulhado em uma nova tensão. Em um piscar de olhos, as figuras encapuzadas pareceram hesitar, como se uma força invisível estivesse contra elas. Você não pode nos deter. Um deles gritou, mas Bia não recuava. Na verdade, posso. Ela respondeu com uma confiança que parecia vir de um lugar profundo dentro dela. O brilho do visor emitia uma luz intensa, e Miguel percebeu que aquilo não era apenas um controle, mas uma arma. Uma arma que Bia havia construído para se proteger. Nesse instante, o chão sob os pés de Miguel parecia desmoronar. Tudo o que ele pensava e sabia sobre Bia, sobre quem ela era, estava em jogo. Como você? O que você fez? Ele gaguejou, sua voz acompanhada de uma onda de incredulidade. Bia virou-se para ele, o olhar agora misturando medo e determinação. Eu era parte de algo maior, Miguel, algo que não devia ter começado. Um dos homens, percebendo que estavam perdendo o controle da situação, avançou de novo, mas Bia não hesitou. Ela levantou o dispositivo e uma onda de energia pulsou pelo ambiente. Os intrusos se contorceram, caindo para trás como se tivessem recebido um choque. O que quer que ela estivesse fazendo estava funcionando, mas Miguel sentiu a adrenalina subir. Ele não sabia se estava ajudando ou cavando mais um buraco. Quando a poeira começou a assentar, Gustavo passou pela confusão com um olhar horrorizado. Bia, o que você fez? Ele não conseguia esconder terror em sua voz. O que mais ele sabia? Por que estava tão abalado? E naquele momento, Miguel se lembrou de algo que nunca tinha considerado. Gustavo nunca apoiou a presença de Bia. Ele a via como uma ameaça desde o começo. Mas a quem Gustavo estava mais ligado? A verdade estava brilhando na construção de todos aqueles segredos. Antes que Bia pudesse responder, um barulho surdo ecoou na porta. Um grupo de homens mais armados irrompeu pela entrada. A porta se estilhaçou com o impacto, e Miguel sentiu seu coração parar. Era um reforço, e eles estavam prontos para a batalha. É hora de acabar com isso! Gritou um dos novos intrusos, profundo e ameaçador. A situação parecia impossível, e Miguel percebeu que a batalha não era apenas por Bia, mas por todos. Ele não sabia em quem confiar, mas uma coisa era clara. Tudo estava prestes a desmoronar. Ele olhou para Bia, a mulher que trouxe de volta a luz em sua vida, a mulher que agora carregava um fardo maior. O que está acontecendo, Bia? O que mais você não me contou? Sua voz tremia com o peso da pergunta. Foi então que a expressão de Bia se transformou. O desespero deu lugar a um frio calculado. Eu não posso, ela começou, seus olhos se desviando. E nesse momento de hesitação, um dos homens encapuzados revelou um colar que tinha um símbolo que fez Miguel congelar.
Era o mesmo símbolo daquela organização secreta que Gustavo jurou estar extinta. Miguel sentiu o mundo girar ao seu redor. Por favor, você não pode fazer isso, Bia implorou. Mas um dos novos intrusos sorriu, aquele sorriso arrogante que fez o sangue de Miguel ferver. Você realmente acha que pode escapar? O tempo acabou, Bia. E agora, todas as suas mentiras estão prestes a vir à tona. Bia olhou para Miguel na fragilidade de fazer uma escolha. Miguel, eu não sou quem você pensa. Eu sou uma agente infiltrada. Mas não estavam só atrás de mim. Era também do seu irmão. Porque ele está no meio de tudo isso. Eu tinha que protegê-lo. E você? Um choque profundo atravessou Miguel. Gustavo, o irmão que ele pensou ser um protetor, estava envolvido com um passado sombrio que arrastava todos para a insegurança. O quê? Sua voz subiu absurda. Você por acaso está me dizendo que pode confiar em uma pessoa que está manipulando tudo? E Bia olhou de novo para Gustavo, agora em pé entre os homens ameaçadores, uma nova negociação pairando no ar. Ele não pode saber, Miguel. O murmúrio ao redor tomava conta também. O peso do escândalo ressoando na sala. E mientras tudo isso se desenrolava, Miguel olhou para Bia, parecendo um estranho, e se deu conta de que as sombras estavam ainda mais próximas do que ele imaginava. Ele sentiu o chão se mover sob seus pés, a verdade se revelando em fragmentos que ameaçavam desintegrar o que restou de sua paz. Com um nó na garganta, a única pergunta que ecoava em sua mente era: o que mais ela não me contou? Miguel estava paralisado. Antes que pudesse processar as palavras de Bia, até. Sua voz saía tremida, um eco da confusão crescente. Bia abriu a boca, mas um grito profundo interrompeu o momento. Era Gustavo, seus olhos arregalados com uma mistura de pânico e raiva. Você não pode fazer isso, Bia. Não podemos, não estamos seguros. A expressão de desespero no rosto dele fez o coração de Miguel acelerar. Mas já era tarde demais. Os homens encapuzados avançaram, e a verdade estava prestes a desmoronar. Quando o cômputo dos horrores se aproximou, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor. A porta da frente explodiu em pedaços, e figuras robustas irromperam, armadas e ameaçadoras. O caos se espalhou pela sala. Miguel sentiu o coração bater forte no peito. Eram mais deles. E quando ele pensou que a situação não poderia piorar, a realidade lhe deu um golpe mortal. Bia, um dos homens gritou, e ao olhar diretamente para ela, Miguel viu um terror que nunca tinha visto antes. Algo que atravessou seu peito como uma faca. Era um reconhecimento. Você é a traidora. Estava esperando por você. O que significava isso? A sala estava repleta de sombras e de ecos de um passado que deveria permanecer enterrado. Bia parecia ter apagado, seus olhos fixos na presença que agora tomava conta do espaço. Não, não pode ser. Você não pode estar aqui. As palavras dela tremiam, a pressão subindo como um butano prestes a explodir. Miguel nunca tinha visto alguém tão vulnerável, tão quebrada diante da realidade. Sou eu, sim. E você não pode fugir do que fez, Bia. O homem avançou, e com ele a fúria ignóbil do passado. Ao ver o desespero nos olhos dela, Miguel gritou: o que você sabe sobre ela? O que está acontecendo aqui? Ela foi parte da equipe que manipulou tudo, Miguel. Ela estava infiltrada e agora está em perigo porque alguém a traiu. A revelação deixou o ar pesado e os murmúrios aumentaram ao redor. Miguel sentiu o sangue subir à cabeça, algo dentro dele quebrando. Tudo parecia um jogo de chess, com peças que se moviam em direções que ele não compreendia. Bia estava agora em estado de choque, a expressão de dor espalhada no rosto. Eu não estava ciente da magnitude. Eu só queria proteger vocês. Ela olhou para Miguel, e nos olhos dele havia uma mistura de amor e dúvida. Como ele poderia confiar nela? Não pode ser verdade. Você me enganou?
Os homens abriram caminho, prontos para atacar. O tempo, então, parecia desacelerar. Outro grito agudo cortou o ar. E enquanto Miguel tentava processar tudo, um dos homens disparou. Mas não era para Bia. O tiro atingiu Gustavo, que se lançou para frente como um fôlego de vida correndo contra o tempo. O corpo dele caiu com um impacto surdo, o sangue jorrando como uma cena de filme. Miguel ficou em estado de choque, a visão turva. O horror engoliu a sala. "Gustavo!" ele gritou, enquanto Bia se atirava ao lado do irmão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A transformação era devastadora. "O que fizemos?" "Uau!" Ela sussurrou enquanto Miguel sentia a realidade desmoronar sob seus pés. O pêndulo do destino havia mudado, e o silêncio que se seguiu pendurou a verdade no ar, uma lâmina afiada. Os homens hesitaram, o cenário mudando rapidamente. Miguel estava dividido entre a raiva e o desamparo. O que mais estava escondido? Bia tinha se tornado não só uma traidora, mas a chave de algo maior, de um jogo em que todos eles estavam envolvidos. Ele olhou para ela e viu uma mulher quebrada. E naqueles olhos havia mais do que medo. Havia algo sombrio e desconhecido. "O que está realmente em jogo, Bia?" A dúvida pesava como chumbo, e o destino os observava como uma marionete enfraquecida. O que seria agora? O que aconteceria a Lara? O futuro estava em suspensão, um abismo se abrindo sob seus pés, e Miguel percebeu que a batalha estava apenas começando. Miguel estava paralisado. Antes que pudesse processar as palavras de Bia, a tensão no ar era palpável como um fio prestes a se romper, e enquanto ele a olhava, a realidade parecia girar em torno de um vórtice. O ar estava carregado de perguntas, e tudo o que ele sabia estava prestes a desmoronar. "O que mais você não me contou?" Sua voz saía tremida, um eco da confusão crescente. Bia abriu a boca, mas um grito profundo interrompeu o momento. Era Gustavo, seus olhos arregalados com uma mistura de pânico e raiva. "Você não pode fazer isso, Bia. Não podemos, não estamos seguros." A expressão de desespero no rosto dele fez o coração de Miguel acelerar. Mas já era tarde demais. Os homens encapuzados avançaram, e a verdade estava prestes a desmoronar. Quando o cômputo dos horrores se aproximou, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor. A porta da frente explodiu em pedaços, e figuras robustas irromperam, armadas e ameaçadoras. O caos se espalhou pela sala. Miguel sentiu o coração bater forte no peito. Eram mais deles, e quando pensou que a situação não poderia piorar, a realidade lhe deu um golpe mortal. "Bia!" um dos homens gritou, e ao olhar diretamente para ela, Miguel viu um terror que nunca tinha visto antes. Algo que atravessou seu peito como uma faca. "Você é a traidora! Estava esperando por você!" O que significava isso? A sala estava repleta de sombras e de ecos de um passado que deveria permanecer enterrado. Bia parecia ter apagado, seus olhos fixos na presença que agora tomava conta do espaço. "Não, não pode ser. Você não pode estar aqui." As palavras dela tremiam, a pressão subindo como um butano prestes a explodir. Miguel nunca tinha visto alguém tão vulnerável, tão quebrada diante da realidade. "Sou eu sim, e você não pode fugir do que fez, Bia." O homem avançou e com ele a fúria ignóbil do passado. Ao ver o desespero nos olhos dela, Miguel gritou: "O que você sabe sobre ela? O que está acontecendo aqui?" "Ela foi parte da equipe que manipulou tudo, Miguel. Ela estava infiltrada. E agora está em perigo porque alguém a traiu." A revelação deixou o ar pesado e os murmúrios aumentaram ao redor. Miguel sentiu o sangue subir à cabeça, algo dentro dele quebrando. Tudo parecia um jogo de xadrez, com peças que se moviam em direções que ele não compreendia. Bia estava agora em estado de choque, a expressão de dor espalhada no rosto. Eu não estava ciente da magnitude.
Eu só queria proteger vocês. Ela olhou para Miguel, e nos olhos dele havia uma mistura de amor e dúvida. Como ele poderia confiar nela? Não pode ser verdade. Você me enganou? Os homens abriram caminho, prontos para atacar. O tempo então parecia desacelerar. Outro grito agudo cortou o ar, e enquanto Miguel tentava processar tudo, um dos homens disparou, mas não era para Bia. O tiro atingiu Gustavo, que se lançou para a frente. Como um fôlego de vida, correndo contra o tempo. O corpo dele caiu com um impacto surdo, o sangue jorrando como uma cena de filme. Miguel ficou em estado de choque, a visão turva. O horror engoliu a sala. Gustavo, ele gritou, enquanto Bia se atirava ao lado do irmão. As lágrimas escorrendo pelo rosto. A transformação era devastadora. O que fizemos? Ela sussurrou, enquanto Miguel sentia a realidade desmoronar sob seus pés. O pêndulo do destino havia mudado, e o silêncio que se seguiu pendurou a verdade no ar, uma lâmina afiada. Os homens hesitaram, o cenário mudando rapidamente. Miguel estava dividido entre a raiva e o desamparo. O que mais estava escondido? Bia tinha se tornado não só uma traidora, mas a chave de algo maior, de um jogo em que todos eles estavam envolvidos. Ele olhou para Bia e viu uma mulher quebrada, e naqueles olhos havia mais do que medo, havia algo sombrio e desconhecido. O que está realmente em jogo, Bia? A dúvida pesava como chumbo, e o destino os observava como uma marionete enfraquecida. O que seria agora? O que aconteceria a Lara? O futuro estava em suspensão, o abismo se abrindo sob seus pés. E Miguel percebeu que a batalha estava apenas começando. Mas antes que pudesse pensar mais, o que ninguém esperava aconteceu. Uma risada cortante e crua ecoou na sala. Era uma voz familiar. Uma mulher com um vestido escuro e abana-se como sombras se aproximou. Eu sempre soube que voltaria. Ela sorriu. Era Clara, a esposa de Miguel, parada ali, vivinha da Silva. O choque tomou conta do ambiente. Achei que você tinha morrido, Miguel gaguejou, a incredulidade se espalhando como fogo. O que isso significava? Era possível? Ele mal conseguia respirar. E você nunca soube que eu estava viva, não é mesmo? Tudo isso foi parte do plano. Sua presença gelou Miguel até os ossos. As palavras dela arremessaram uma nova luz sobre tudo. Bia, Gustavo, a organização, todos eram peões em um jogo que Clara havia começado. As peças se moviam e Miguel estava no centro da conspiração sem saber. O peso da revelação era insuportável. Miguel não sabia a quem olhar, nem o que acreditar. Ele tinha perdido sua esposa, mas agora ela estava ali, em carne e osso. E a pergunta que ecoava em sua mente era devastadora. Quem realmente era Clara? Assim, em meio ao caos, a verdade mais chocante de todas estava prestes a ser revelada, deixando os laços quebrados deles em um estado de confusão irrevogável. Miguel estava atordoado. Clara, a mulher que acreditava ter perdido, agora estava à sua frente. O choque se espalhou e, naquele instante, tudo parecia desmoronar. O caos na sala, os homens armados, o grito de Gustavo. Tudo se misturava na mente dele como um pesadelo em câmera lenta. Ele finalmente conseguiu sussurrar, seu coração apertando de uma mistura de alegria e horror. Você nunca deveria ter descoberto. Clara disse, sua voz carregada de arrependimento. Tudo isso foi para te proteger. Fui forçada a entrar nesse jogo. Os homens parados atrás dela pareciam hesitantes, como se não soubessem se obedecer a um comando ou atacar. Bia, ofegante e pálida, olhou para Miguel, seus olhos cheios de medo. O que você fez, Clara? O que você realmente é? As palavras de Bia cortaram o silêncio, e o clima pesado da sala parecia denso, como se o ar tivesse engrossado em tensão. Eu sou a mesma mulher que você amou, Miguel, Clara respondeu,
um brilho de lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas fui envolvida em algo maior do que podia imaginar. Eu estava infiltrada em uma organização. E agora, você e Lara estão em perigo por causa disso. Bia olhou fixamente, a dor estampada em seu rosto. Mas você sabia que as consequências disso poderiam ser terríveis. Olhe onde isso nos trouxe. Clara balançou a cabeça, seu desespero crescente. O ambiente estava tenso, e antes que houvesse tempo para mais palavras, um dos homens se adiantou, o braço estendido, um gesto ameaçador. Chega de conversa, Billy gritou. Mas antes que pudesse agir, Miguel deu um passo à frente, entre eles e Clara. Não! Não a machuquem! O coração dele pulsava em um ritmo acelerado. Os outros homens hesitaram, trocando olhares nervosos. Era como se a tensão estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Clara, percebendo que a situação estava prestes a sair do controle, gritou: Eu posso ajudá-los. Eu sei como derrubá-los, mas precisamos trabalhar juntos. A sala ficou em silêncio. A princípio, ninguém se mexeu. O quão profundo era o buraco em que todos estavam? Miguel olhou para Bia e então para Clara. No fundo, ele ainda a amava. Mas o que isso significava agora? E o que aconteceria com Lara? Se você quiser proteção, vai ter que me ajudar a expor a verdade sobre a organização. Clara insistiu, sua voz determinada. Eu sei como eles operam. Conheço seus pontos fracos. E, como se quisesse reafirmar o que dizia, ela apertou o punho. Miguel sentiu uma onda de esperança misturada ao medo. Ele sabia que se fosse arriscar novamente, seria por Lara e por Bia. Então vamos fazer isso, falou ele, a decisão queimando em seu peito, mesmo sabendo que havia um risco imenso. Precisamos unir forças, agora. Os homens, percebendo a união dos três, ficaram inquietos e começaram a murmurar entre si. Miguel sentiu o tempo parar enquanto tudo estava prestes a mudar. A confiança crescia e por um breve momento as sombras pareciam retroceder. Com um plano em mente, Bia, Clara e Miguel se renovaram na esperança. Saíram da mansão juntos, com determinação estampada nos rostos. Por mais que o futuro fosse incerto, uma coisa estava clara. Agora, eles não enfrentariam isso sozinhos. E no burburinho da cidade, com o sol se pondo ao fundo, cada um deles sentiu que havia um novo começo. Um caminho repleto de desafios, mas também uma chance de redenção. Miguel olhou para Bia e Clara e prometeu a si mesmo que lutaria por eles, por Lara e por um amanhã melhor. Ao final da jornada, a história deles continuava, mas o mistério do verdadeiro plano e suas consequências ainda pairava no ar. E agora, a batalha estava apenas começando. E aqui chega o momento que você não pode ignorar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que trazemos para você. Esmague o botão de like agora. Seu apoio no algoritmo faz toda a diferença. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.